Nem todo mundo concordou. O senador eleito e general da reserva, o Hamilton Mourão, ele considerou no último sábado, em conversa com a CNN Brasil, que o presidente Lula teria criado aí um desgaste desnecessário ao demitir o comandante do Exército, o Júlio César Arruda. Essa que é uma apuração de Gustavo Uribe, que estava de plantão no fim de semana e vem contar pra gente, então, o que ele conseguiu apurar das movimentações em torno dessa movimentação, na verdade, que foi a maior do fim de semana no último sábado, né? Quando essa decisão de Lula acabou pegando muita gente de surpresa. Conta pra gente o que você pode trazer de apuração, Uribe. Fogo no parquinho, mas nesse caso, fogo no quartel, Muriel. Nós tivemos, então, o ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, senador eleito pelo Rio Grande do Sul, contestando a decisão. Eu conversei com ele rapidamente no sábado. Ele me disse que cria um desgaste desnecessário com as Forças Armadas, que não é o momento de se criar uma questão militar. E aí ele faz uma referência à questão do Major Cid, o tenente-coronel Mauro Cid. Um dos motivos que levou ao afastamento de Júlio César Arruda foi que na manhã de sábado, Luiz Inácio Lula da Silva havia pedido o afastamento do major de um posto que ele assumiu em Goiás. Só que houve aí um questionamento do então comandante do Exército, de que Mauro Cid não havia sido ainda condenado em nenhuma ação. Ele está sendo investigado por alguns processos da Polícia Federal, alguns inquéritos, e que, portanto, deveria se esperar a finalização desse processo. Naquela manhã do sábado, logo após esse pedido, Júlio César Arruda chegou a se reunir com o alto comando das Forças Armadas para ter o amparo dessa decisão. Lula não gostou da atitude, então pediu para José Múcio demitir o então comandante do Exército. Mauro Cid é investigado em dois inquéritos, Muriel. Um deles em relação àquela fatídica live em que Jair Bolsonaro disse que haveria provas contra as urnas eletrônicas e só apresentou o que ele chamou de indícios fortes. E aquela segunda live em que ele fez uma relação direta entre a vacina contra o coronavírus ao vírus da AIDS, que ela permitiria que as pessoas contraíssem a doença mais facilmente, o que não tem nada de pé na realidade, pura fake news. E aí, na apuração da Polícia Federal, se demonstrou que foi o Major Cid um dos responsáveis por fazer aquela apresentação. Então, este caso acabou gerando bastante repercussão. Hamilton Mourão se posicionou contra, mas aí já houve uma reação do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa. Ele foi às redes sociais depois dessa declaração e disse: "Poupe-nos da sua hipocrisia", em referência a Mourão, do seu reacionarismo, da sua cegueira deliberada e do seu fascismo político. Fatos são fatos, mas respeitos a todos os brasileiros. Depois dessa repercussão negativa de Joaquim Barbosa, eu procurei novamente Hamilton Mourão, que comentou a respeito do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que não entra em pântano. Quem não sabe debater ideias como ele parte logo para a ofensa. Então não foi apenas a repercussão negativa nas Forças Armadas, houve também uma troca de farpas pública entre Hamilton Mourão e Joaquim Barbosa. Vendo muita gente. Agora, Uribe, uma dúvida que eu tenho, essa troca no comando do Exército no último sábado pode, de repente, tirar um pouco a pressão que Múcio vinha sofrendo nas últimas semanas, desde que aconteceu tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro? Bastante. E um dos motivos também foi esse. Além da questão do Major Cid, havia também alguns comportamentos de Júlio Arruda que acabavam não agradando muito Luiz Inácio Lula da Silva. Vou citar dois. O primeiro, no dia 8 de janeiro, quando o governo do Distrito Federal, a Polícia Militar, quis prender alguns manifestantes que estavam no acampamento bolsonarista no setor militar urbano, e ele fez uma espécie de cordão de isolamento impedindo a ação da polícia aqui do Distrito Federal, que só no dia seguinte desmantelou aquele acampamento. E o segundo episódio é em relação a apurações internas do Exército Brasileiro. Arruda resistiu muito a abrir essas apurações sobre eventual participação de militares da ativa naqueles atos golpistas. Então já tinha um caldo para que não fosse adiante. E tem essa questão em relação a José Múcio Monteiro. José Múcio Monteiro tem falado também que Lula será implacável com aqueles militares que participaram, então, das manifestações criminosas aqui na capital federal. Gustavo Uribe, logo mais a gente volta a conversar. Obrigada por tirar todas as minhas dúvidas.